Olá, amigos do AgroVerdades. Inicialmente, como sempre, né, gostaria de agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado aqui no canal AgroVerdades. Pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho, né, para você receber as notificações dos materiais que são postados aí semanalmente. Bom, hoje, né, é um dia um pouco diferente, né? Nós vamos conversar com uma produtora que vocês conhecem, um dos vídeos mais vistos no nosso canal, que é a produtora pecuarista doutora Valúzia Vinhal. Mas hoje, especificamente, nós não vamos conversar com a pecuarista Valúzia Vinhal, mas sim com a doutora Valúzia Vinhal, que é psicanalista, neuropsicóloga, PhD em neurociências, né? E nós vamos falar um pouco, né, que a gente, como diz o pessoal, né, a gente não consegue não tocar no assunto do agro, né? Sempre o agro vai estar envolvido, mas nós vamos conversar um pouquinho, né, ou muito, né, sobre o momento em que o país vive, que as pessoas, né, têm vivido e com sintomas de muita ansiedade após o final das eleições. A gente vive um período de muita indefinição. O setor do agronegócio ele vive uma fase de muita insegurança. E eu, conversando com a Valúzia, propus para ela a gente bater um papo não sobre política, nem especificamente sobre o agronegócio, mas discutir um pouco, né, dessa ansiedade, desse momento que as pessoas vivem de uma grande polarização política, e aí isso acaba, mas a ansiedade continua. Então, eu gostaria de agradecer a Valúzia, né, por aceitar esse convite, e vou passar a palavra para ela e depois eu já vou começar aí com alguns questionamentos que eu gostaria de discutir com ela aqui hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu acho que é um momento oportuno para nós começarmos a pensar um pouco. Realmente é interessante conversar, principalmente com os meus colegas do agro, do ponto de vista de uma psicanalista, né? De uma profissional que estuda o movimento da mente humana. Então, como você falou, a nossa proposta aqui hoje não é tentar trazer alguma contribuição para visões políticas A ou B ou C. A nossa proposta é tentar trazer uma contribuição para todos nós que estamos envolvidos e que estamos tendo reações de ansiedade, reações de medo, que estão levando a um impacto muito grande no nosso pensamento e na nossa forma de agir, e isso já começou a evidenciar um impacto grande na nossa produção, no nosso meio de trabalho. Então, a ideia é de tentar mostrar um panorama do que é normal e do que não é, o que é ansiedade e o que é um comportamento equilibrado, para que as pessoas consigam voltar para o seu eixo e encontrar uma alternativa para seguir vivendo e trabalhando. Valúzia, uma questão que a gente vê, né? É como que essa polarização ela afetou o estado, né? Vamos dizer, mental das pessoas. E, assim, como isso pode, né, ou se isso pode, né, que eu não sei como, nem se, não sei nem, eu não posso afirmar se isso vai causar algum problema, mas, assim, o que eu particularmente tenho notado é um estado de pessimismo muito grande, as pessoas muito ansiosas, né, com o que vai acontecer e que rumo que a coisa vai tomar, e uma certa paralisia dentro, mas isso não é só para o setor do agronegócio. Acho que o país está meio num estado de letargia, né? E aí eu te pergunto, né?
Isso está acontecendo, isso pode acontecer, e se pode, né? O que é que as pessoas poderiam fazer para sair dessa bolha? Bom, esse é um tema que tem sido muito estudado nos nossos grupos, né, entre o pessoal que trabalha com a neurociência. Nós temos realmente percebido que as pessoas, elas estão impactadas, elas estão tendo sintomas ansiosos que são considerados fora do padrão, como insônia, como dificuldades alimentares, como irritabilidade altíssima, como apatia, desinteresse com o trabalho, depressão. Nós já estamos percebendo esse tipo de comportamentos. Na prática, eu creio que todo mundo já percebeu várias pessoas que estão sentindo um desequilíbrio com as suas reações nervosas, quando debatem assuntos relacionados às nossas vivências dos últimos tempos, até mesmo preocupações com o seu próprio futuro, com a sua própria vida, que ainda não tem uma estrutura certa. Então, qualquer tipo de situação que a pessoa sente como uma crise, ela leva realmente a sintomas ansiosos. Mas esses sintomas, eles têm que ser transitórios e rápidos, porque se eles perdurarem por semanas, meses, isso começa a se tornar um problema que vai impactar na vida pessoal e profissional da pessoa. Então, dando um exemplo, qualquer situação de luto, a perda de um ente querido, um divórcio, né, uma situação de doença, ela gera um rompimento na vida que a pessoa tinha. Opa, eu tinha uma vida, um padrão, uma determinada tranquilidade, rompeu com isso. Então, quando isso se rompe, o que acontece? A pessoa se sente desequilibrada. Ela não sabe o que vai acontecer com o futuro dela, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito emocional. E é o que nós estamos sentindo. Com esse desequilíbrio que a pessoa sente, depende muito do perfil da pessoa para o segundo passo que ela vai tomar, que é ou eu vou recuar e eu vou ceder ao meu medo, e isso vai repercutir em uma série de sintomas de irritabilidade, de ansiedade, ou eu vou lidar com a minha frustração diante da crise e vou continuar. Agora, o que nós precisamos ter em mente agora é que uma grande parcela das pessoas está lidando com isso de forma catastrófica. Quando eu digo de forma catastrófica, eu não estou minimizando a crise ou a possibilidade dela. Eu estou mostrando que, diante de uma situação de dificuldade, eu tenho que enfrentar os meus medos e seguir em frente com estratégias que sejam as mesmas que eu já tinha trabalhando, ou, se aquelas estratégias não funcionam mais, mudar o eixo. E o que eu não, na verdade, um grande grupo de estudiosos da neurociência está percebendo é que as pessoas, elas estão o tempo todo convergendo para o mesmo ponto. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito mudar o meu foco de trabalho, eu não aceito mudar a minha estratégia. E com isso, a pessoa não está abrindo o leque para pensar lá na frente e está o tempo inteiro ruminando a mesma situação. Com esse perfil de ruminar a mesma situação, a pessoa diminui a sua capacidade de trabalho, ela aumenta o seu nível de estresse diante dos problemas, e com essas duas situações, a pessoa cria estratégias pobres e deficitárias para resolver os seus próprios problemas. Então, a gente pode criar um caos maior do que o que seria necessário nesse momento. Valusa, dentro disso que você falou, né? A pessoa criar um caos maior. E aí eu fico. É uma coisa que a gente tem, eu acho que vocês desses grupos devem estudar muito, é o que? A gente nota, né, que
antigamente você tinha as referências. Você ouvia o seu pai, você ouvia um irmão mais velho, você ouvia uma colega de escola que conhece toda a sua vida, que você sempre abriu. Então você tinha um perfil de pessoas para você consultar. Hoje, o que eu noto é que as pessoas seguem o digital influencer A, B, C, uma pessoa que ele nunca viu, tá? E ele, às vezes, confia mais nas falas. E o que isso roda, começa a girar dentro dos grupos de WhatsApp, no Instagram, em todas as mídias digitais aí. E aí eu te pergunto, isso tem potencializado essa angústia de você não. Porque eu imagino o seguinte: você começa a conversar com sua amiga, né? E você tem a opção de desabar em pranto e molhar o ombro dela com suas lágrimas. Mas e no celular? Eu não conheço ninguém que o ampare, né? A pessoa está falando de lá, mas na hora que ele desabar, ele vai desabar na sua solidão. Eu sinto isso. Isso tem sido um problema? A princípio, eu quero deixar claro que nós não estamos desfavorecendo ou levantando críticas a pessoas que são, vamos dizer, geradoras de opinião dentro de redes sociais. Nós estamos lidando com fenômenos psicológicos das pessoas que recebem essas informações. Então, diante dessas situações de medo, o medo é o sentimento mais rudimentar do ser humano. É ele que faz com que você se sinta acuado e fuja de uma situação. Então, nós estamos sentindo medo. E o medo gera essa palavrinha que você usou, sentimento de desamparo. A partir do momento que o sentimento de desamparo, ele é alimentado ou retroalimentado pelas informações de mídias sociais, eu vou absorvendo aquilo. Então, eu tenho um pensamento que me gera uma ansiedade. As pessoas que trazem informações de mídia em massa trazem exatamente aquilo que eu estou sentindo à tona sem resolução do problema, isso retroalimenta a minha ansiedade, ela sobe. Aí não tem ninguém mais que faça esse corte da minha ansiedade. Como você falou, existiu o pai, a mãe. Se fosse uma conversa aqui entre dois, tem o momento que eu desenvolvo a angústia a partir da nossa conversa, ou a partir daquilo que eu te digo, e é o que você me retroalimenta, né? E a tendência de uma conversa com o ser humano é chegar a um ponto de equilíbrio. A tendência da nossa conversa com a mídia social é chegar ao ponto de desequilíbrio, porque eu só sou alimentada no meu pensamento. Se ele for negativo, isso me impulsiona ao fracasso. Se ele for positivo, isso me motiva a continuar. Então, muitas vezes, aquele meu medo está sendo alimentado e retroalimentado pela mídia social, e isso vai me levando a desenvolver cada vez mais sintomas patológicos de ansiedade, de irritabilidade, de nervosismo, né, de raiva, de medo. Então, todos esses sentimentos reunidos, ao invés de me impulsionarem a seguir em frente e criar estratégias para o trabalho, eles me impulsionam a me defender. Então eu começo a ter pensamentos paranoicos, eu começo a ter pensamentos persecutórios, de que há uma divisão e que eu estou sendo atacado. E no meu pensamento persecutório de que eu estou sendo atacado, o que eu faço? Eu deixo toda a minha vida para me defender. E aí a gente pode ver um ciclo vicioso de irritabilidade, de agressões verbais, né? E isso vai levando a pessoa a impactar outras pessoas também. Então, vê que pode se tornar um fenômeno em massa. Palúcia, e o que essas pessoas podem fazer para sair dessa situação? Eu vou sair para cá, analisar esse campo
e me reposicionar e ver aquilo que eu posso fazer que é melhor para mim, que é melhor para a minha atividade, que é melhor para a minha família, que é melhor para o meu bem-estar geral. É importante, sim, ter os momentos adequados para discutir sobre os seus medos. Como? Por exemplo, eu estou informalmente o tempo todo tentando defender a minha opinião e mostrar que o outro está errado, ou eu estou buscando associações para discutir perspectivas para o futuro, trazendo profissionais para avaliar o contexto. Então, por exemplo, vamos falar do agronegócio como exemplo. Se eu estou apreensivo com uma situação, então eu vou buscar diferentes pessoas para nós nos reunirmos e traçar uma estratégia para aquela situação. Então eu vou ficar só pensando, reverberando e conversando o dia inteiro sem futuro numa situação e brigando e defendendo o meu posicionamento, ou eu vou parar e aceitar certos convites como estão acontecendo para discutir posicionamentos. O que seria uma discussão saudável de um posicionamento? É quando eu busco um produtor rural, um profissional ligado ao agro, como um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, profissionais de áreas afins, como profissionais do direito, das ciências econômicas, das ciências políticas. Nós nos reunimos, colocamos uma pauta e definimos se acontecer isso, quais são as perspectivas para nós resolvermos tal situação. Aí sim se vê uma atitude positiva diante do problema e que vai gerar uma resolução, ou seja, aí vale investir sua energia nisso. Agora, investir a energia em pequenas atitudes de grandes críticas direcionadas a indivíduos, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Agora, Valusa, eu vou colocar numa situação inversa. Se tem um descontentamento de quem perdeu, também tem um aproveitamento de quem venceu, no sentido de também tornar a vida daquelas pessoas mais difícil ainda. Que vai estar o tempo inteiro, né? Na hora que ele vai esquecer, alguém vai lá e cutuca. Né? Então, assim, de não deixar aquilo apagar. Então, assim, você como psicóloga, né, PhD em neurociência, para a gente pensar um mundo melhor, para a gente tentar reativar, recriar um ambiente familiar saudável, um ambiente de trabalho saudável, o que essas pessoas que saíram favorecidas, o que elas têm que fazer? Porque muita coisa, muito fogo que está ali queimando não se apaga, porque tem quem joga uma gota de gasolina nele o dia inteiro. O que essas pessoas deveriam fazer construtivamente para o bem-estar, né, geral da nação, como já foi dito uma época? Eu penso que, em primeiro lugar, essas pessoas que estão tendo esse tipo de comportamento precisam se colocar na posição de refletir. Porque quando eu estou tendo o comportamento de tentar atear fogo em pequenas situações para demonstrar a minha supremacia, em primeiro lugar, eu estou anulando toda e qualquer situação de democracia, né? Então, eu estou menosprezando ainda mais as outras pessoas. Eu estou me exaltando diante de uma circunstância. Então, será que eu me exaltar diante da circunstância presente é uma boa atitude para as minhas relações sociais no futuro? Então, não precisamos partir para um ambiente político, mas se eu pensar no socioeconômico, a partir do momento que eu me exalto diante de outras pessoas, eu crio uma animosidade pessoal. Eu passo a personalizar o contexto. E quando eu personalizo o contexto, eu sou a representação de uma angústia para outra pessoa. As pessoas vão se afastar, né?
Então, a pessoa primeiro ela tem que entender que é preciso ter um equilíbrio de ação. Então, se a pessoa se sente vitoriosa e se a pessoa está se sentindo exaltada diante desse perfil de vitória, a melhor atitude que ela tem a fazer é apenas seguir em frente e tratar as outras pessoas com respeito, agir democraticamente com relação a todas as outras pessoas. As pessoas precisam seguir em frente, se sentindo vitoriosas ou não. As pessoas precisam trabalhar, se sentindo vitoriosas ou não. E nós já temos esse exemplo do passado. Digamos, a gente já teve esse perfil político durante um tempo no nosso passado do agronegócio. E qual foi a atitude das pessoas, né? Vamos dizer assim, eu não estava lá, mas durante os 16 anos desse mesmo perfil político no passado, meu pai estava lá. Qual foi a atitude dele? Foi parar e ficar batendo papo? Ou foi parar e ficar discutindo o que estava acontecendo e se sentindo menosprezado? Não. Foi levantar e ir trabalhar, produzir mais. Diante do impacto do medo, da situação de um futuro desconhecido, a atitude dos nossos antepassados foi levantar mais cedo e trabalhar e produzir mais. Não o inverso, como as pessoas estão querendo fazer agora, impacto. Também não vou fazer mais. Muitas estão sendo as pessoas em que estão relatando, eu vou diminuir minha produção, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo. Gente, nós precisamos parar e analisar esse discurso, né? Nós precisamos parar e analisar o que nós estamos fazendo com o nosso próprio poder. Nós temos um poder na mão, né? E quando eu me referi ao agro, nós temos um poder de mais de 200 milhões de cabeças de gado e quase 300 milhões de toneladas de grãos. Se isso é pouco, o que será suficiente? Então, o suficiente está passando pela estratégia mental do ser humano e não pela contingência da situação. Nós precisamos mudar nossas estratégias mentais, a nossa forma de pensar. Lá atrás, o que aconteceu com o posicionamento dos produtores rurais que tinham muito menos informação? Eles cresceram mesmo diante da crise. Se eles se não tivessem crescido, nós não estaríamos aqui discutindo esse assunto. Uma coisa que eu ouço de modo unânime mas eu esqueço de tudo isso quando eu estou lá trabalhando. Por quê? Porque realmente essa sensação de você estar livre, de você estar no campo, de você poder se desconectar um pouco, isso renova. E eu vejo que isso tem acontecido muito. As pessoas muitas vezes elas saem e elas vão para o campo para sair do ciclo de autossabotagem que elas mesmas criaram, né? Então, isso tem ajudado muito as pessoas, muito. Então, isso que você falou, a gente escuta bastante. Aí, então, eu selei o meu cavalo e eu saí para ir trabalhar para ver se eu tirava isso da minha mente. O que ele está querendo dizer com isso? Eu estava em um perfil de autossabotagem, com pensamentos reverberantes, e eu cortei o ciclo, seguindo em frente e trabalhando. Então, assim, a pessoa ela pode sozinha sair disso, sim. Ela pode. E ela deve, né? Não significa que ela não vai enxergar o que está acontecendo, ela vai continuar lutando. Então, eu também sou muito positiva em ver que, apesar de nós termos uma situação iminente aí para lutar, apesar de nós termos nossos medos, eu vejo uma população que não cede à opressão, como em outros países, que não tem um perfil derrotista, nem um perfil de vulnerabilidade psicológica, como em outros países. Então, quanto mais nós trabalharmos, protegermos a nossa mente contra os ataques
da nossa própria mente de que nós vamos ser derrotados, maior a chance de nós encontrarmos estratégias de saída. Valuza, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço e eu espero que nós tenhamos conseguido deixar a mensagem que nós realmente queremos. Nós não estamos aqui para discutir estratégias de solução de problemas para uma crise. Nós estamos aqui para discutir estratégias sim, mas para soluções de crises mentais que nós estamos vivendo, de como enfrentar o nosso próprio medo. Porque todos nós precisamos parar e pensar numa verdade. Não existe opressor, existe aquele que se permite ser oprimido. Essa é uma verdade das neurociências. E é isso que eu quero deixar aqui, para que as pessoas reflitam sobre isso, para que elas consigam seguir em frente e mudar a posição de oprimida que elas mesmas estão se colocando. Isso não implica que não vai existir uma crise. Nós perdemos o nosso ponto de equilíbrio nesse momento. Mas como eu vou enfrentar isso é que responde ao que eu estou angustiado. A minha aflição ela vai ser respondida pela forma que eu enfrento. Então, imagina uma sequência de dominós, sendo que o produtor rural ele é o primeiro dominó. Em seguida, virão as casas agropecuárias, virão os profissionais liberais ligados ao agro, virão as empresas de commodities, de insumos, enfim. Se essa peça, se o produtor rural cair, todas as outras peças vão cair. Então, gente, está todo mundo do mesmo lado. É isso que precisa ser entendido. Então, quando as pessoas perceberem que se eu tiver dificuldade e eu chamar todos para pensar em como solucionar essa dificuldade, eu sei que vai haver uma flexibilização naquela situação e todos vão buscar um equilíbrio, porque todos dependem do agro. Muito obrigado, eu concordo plenamente com isso que você falou. Nós temos que nos organizar. E como sempre, né, gente, dizer que isso foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo.